Pessoal, boa noite. Estou aqui na noite de hoje iniciando o nosso ano letivo de 2021. Esses 2 primeiros meses, o governo do estado propôs que a gente fizesse revisões. O nome do programa era Juntos para Avançar e o foco principal foi fazer revisões, né? Discutir conteúdos que vocês viram lá no 9º ano, tá bom? Então, me chamo professor Jean Paulo, ficarei com a disciplina de História, mandei a foto aí no grupo de vocês da capa do livro, o livro é esse, vocês vão ter que ir na escola pegar esse livro, porque agora é 2021. Toda atividade, todo conteúdo que a gente mandar, toda interação vai ser sobre este livro, tá certo? Então, eu desejo um próspero 2021 para todos nós, que a gente consiga ser vacinado o mais rápido possível, que a gente esteja em sala de aula, que eu acredito que todo mundo já esteja um pouco cansado dessas aulas online, mas por enquanto é o que nós temos, né? Então, professor Jean, repito para vocês, disciplina de História, o nosso primeiro conteúdo é África, o surgimento dos seres humanos. Eu mandei aí as páginas no livro para vocês, tá no roteiro, ok? E o que acontece? Nós temos neste conteúdo, África, o surgimento dos seres humanos, uma discussão que talvez vocês já tenham tido com os pais de vocês. Em um certo momento da vida de vocês já devem ter perguntado aos pais, como foi que eu surgi? Como é que o homem surgiu? Como é que o homem apareceu, certo? O homem, ele aparece, ele surge, é uma pergunta que todo mundo, em algum momento da sua vida, já se fez essa pergunta. De onde eu vim, para onde eu vou? A gente aqui, na disciplina de História, temos a missão de debater as duas principais teorias do surgimento do homem. Nós temos uma teoria criacionista, você vai encontrar isso na página 17 do seu livro. Nós temos aí a teoria criacionista, onde o homem teria sido criado por Deus. Então, quando você ouvir esse nome ou expressão, criação, criacionismo, você vai estar falando, né? Você vai estar fazendo menção, lembrança ao homem criado por Deus, o homem tendo sido uma obra de Deus. Qual é a principal fonte para o estudo disso? A Bíblia Sagrada. O primeiro livro da Bíblia é chamado Gênesis. Todo mundo teve aula de catequese aí, ou quem é evangélico já teve leitura da Bíblia sobre Gênesis, é a origem do mundo e do homem. Então, essa é a teoria do criacionismo, certo? Já a segunda teoria mais discutida, e óbvio, uma das que a gente vai discutir aqui, que é a teoria científica, de que o homem surgiu de um longo processo de evolução. Esta teoria é chamada de evolucionismo. Foi criada, escrita por um cientista chamado Charles Darwin, um inglês, certo? Que observou as espécies, tanto de homens, de animais, de plantas, viajou o mundo inteiro, diversos continentes, e ele vai observar a questão de que o homem e os animais, os seres vivos, vamos usar essa palavra, essa teoria ela é muito vista na disciplina de biologia, certo? Então, os seres vivos, eles vivem um processo de adaptação e um processo de evolução. Os seres vivos que conseguem se adaptar ao ambiente, ao clima, melhor, esses vão ter sucesso e vão vencer, vão viver e vão se sobrepor aos outros animais. Nesta teoria, o homem é o ser vivo que melhor se adaptou, o ser vivo que melhor conseguiu manusear a natureza ao seu favor, e por isso nós somos os seres dominantes, dominando os outros animais, inclusive sendo um risco para os demais animais, porque a gente pode levar muitos deles à extinção, certo? Então existem essas duas teorias, que é a teoria do evolucionismo, de Charles Darwin, que a gente acabou de ver, que os seres vivos, em especial aqui a gente está retratando os seres humanos, surgiram de um longo processo de evolução. E nós temos a teoria do criacionismo, de que o homem teria surgido de quê? O homem teria surgido, da criação de um ser superior chamado Deus. A principal fonte de estudo para isso é Gênesis, certo? O livro da Bíblia. E aí, pessoal, a gente ficando dando ênfase aqui à teoria do evolucionismo. O homem
segundo Charles Darwin, segundo os arqueólogos, os outros cientistas, os historiadores que passaram a estudar mais e a se preocupar com essa questão da origem do homem, vai ter um senso comum de que o homem surgiu na África. Então, o homem teria surgido no continente africano, certo? Nós temos aqui uma ilustração em que o homem ele surge no continente africano, certo? Onde está aqui o meu dedinho, no continente africano. E aqui da África nós temos várias setas. E ele se movimentou para outras partes do globo, para outras partes do planeta, procurando um clima melhor. Então, adaptação. Lá na África, muito quente, então procurar um clima mais frio. Mas isso só foi possível depois que o homem passou a dominar o fogo, certo? Então, é muito importante. O homem surge no continente africano. Da África, ele vai migrar, ele vai se movimentar para outros continentes, em busca de um melhor clima, de um melhor solo, de melhor alimento, da caça de animais para sua sobrevivência. Então ele vai passar a se movimentar. A gente chama isso, certo, de nomadismo. O homem antigo ele era nômade, ele não tinha casa, ele não vivia fixo em um lugar, ele vivia de um lugar para o outro. É aquela brincadeira, o homem das cavernas, tá certo? Quem conhece aí a série Largados e Pelados do Discovery Channel, eu acho muito interessante aquela série e ela nos dá ali mais ou menos como era viver em uma época em que não se tinha roupa, que não se tinha alimento plantado, que você tinha que coletar, que você tinha que caçar e que você tinha uma dificuldade muito grande de manter o fogo aceso. Então esses homens viviam mais ou menos assim. Nós temos aí uma escala evolutiva do homem até chegar na condição que nós temos hoje. Nós somos chamados de Homo sapiens sapiens. A gente teve uma série evolutiva de homens. Primeiro, o Australopithecus foi a primeira ossada aí, eu digo ossada, mas na verdade eram pedras já, eram ossos petrificados, porque eles estavam ali há milhões de anos, né? Mais exatamente há 3 milhões de anos. Então a gente chama de fósseis, tá bom? São ossos petrificados, que servem de estudo aí. O primeiro é o Australopithecus, depois a gente vai ter o Homo habilis, certo? Um homem que tinha habilidade, um homem que já produziu alguma coisa com suas mãos. Nós vamos ter o Homo erectus, um homem que já vai andar de forma ereta sobre a coluna, o Homo erectus, certo? Nós vamos ter o Homo neandertal, tá bom? Que foi encontrado na região de onde hoje é a Alemanha, uma região chamada de Neander, por isso o homem de Neandertal, certo? Que já era muito parecido conosco, os Homo sapiens sapiens. Professor, que coisa é essa? Ao longo de milhões de anos nós fomos mudando, nós fomos evoluindo, mudando as nossas características físicas. Olha o que eu disse, né? O Homo habilis é um homem que já vai desenvolver o quê? Habilidade com a mão. O Australopithecus, o Homo habilis, o Erectus, eles não falavam. O homem de Neandertal ele já tinha comunicação oral, ele já falava. Então é a evolução física, psicológica do homem, certo? O Homo Australopithecus ele era quase que um parente próximo aos primatas. Ele vivia em árvores, ele descia pouco para o chão, ele se alimentava basicamente da coleta de frutos, certo? Já o Homo habilis, esse homem ele já desce para o chão, ele já produz objetos, certo? Ele já produz certos objetos, certo? Para que ele consiga o seu alimento. O Homo erectus, por viver no chão, por descer das árvores e precisar viver no chão, ele vai andar ereto. Isso é uma coisa que demora, não acontece do dia para a noite, demora anos e anos para que isso possa acontecer. Milhões e milhões de anos, é melhor dizer assim, tá certo? Basicamente, pessoal, esses homens, eles viviam de quê? Da coleta, os primeiros viviam da coleta dos frutos, coleta de raízes, e com o tempo esse homem, quando ele começa a fazer objetos, quando ele começa a andar ereto, ele começa a caçar animais. Isso é muito importante, porque ele passa a se alimentar com a carne. E a carne dá uma sustância, o povo de antigamente fala sustância, né? Se você comer um frango, se você comer só fruta, se você comer só legume, você vai sentir fome. Se você come só um frango ou um peixe, você sente fome. Quando você come uma carne de gado, você já se sente mais saciado. Essa carne ela vai fazer com que o homem desenvolva mais musculatura, mais músculo, ele se torna mais forte e também desenvolva mais capacidade cerebral. Isso é importante porque este homem ele vai passar a ter o diferencial de todos os outros seres vivos. A capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar e a capacidade de começar a controlar, certo? A natureza. E um dos principais e dos primeiros e mais importantes meios
da natureza que o homem vai controlar é o fogo. O fogo vai ser importante para afugentar animais, vai ser importante para ele ocupar regiões frias e vai ser importante para ele se alimentar, certo? A partir do controle do fogo, da descoberta e depois do posterior controle do fogo, esse homem ele vai evoluir de uma forma muito grande, de uma forma bem satisfatória. Esses homens antigos, eles vão deixar legados artísticos para a gente, eles vão fazer pinturas nas cavernas, por isso chamá-los de homem das cavernas, pinturas que representavam o seu dia a dia, normalmente cenas de sexo, cena de caça, certo? Cena de luta. Essa era, de certa forma, os primeiros manifestações artísticas que nós seres humanos acabamos fazendo. Na página 22 você tem uma atividade, a leitura ela é fundamental, esse debate, essa conversa ela é importante, mas a leitura do livro é fundamental. Façam a leitura, acompanhem. Dúvidas, o professor Jean está à disposição, o professor Jean tem prazer em ajudar vocês, tá certo? Abraço, até o próximo encontro.